Pergunta objetiva. Muitos não sabem o que é uma pergunta objetiva e a finalidade de uma pergunta objetiva. Tá, Flor, mas o que isso importa? Importa que quando você não sabe o que significa uma pergunta objetiva, muitas vezes você acaba substituindo uma leitura mais completa, que é feita para um tema mais amplo, por uma pergunta objetiva, que vai deixar algumas arestas ali sem resposta, alguns pontos sem encaixe. Pergunta objetiva, gente, normalmente é uma pergunta cuja resposta é sim ou não. Receberei aquele dinheiro que eu estou esperando nos próximos dias, no próximo mês? Aquela vaga de emprego, aquela oportunidade de trabalho que eu estou esperando, vai sair em breve? Terei reconciliação com tal pessoa? São perguntas de resposta sim ou não. Claro que na hora que as cartas respondem, mesmo sendo uma resposta de sim ou não, de resposta binária, as cartas sempre trazem um complemento, uma orientação extra para você entender o contexto do porquê sim ou do porquê não. Agora, se você traz, por exemplo, Flor, eu quero saber sobre a minha vida amorosa. Abre aí para mim, eu tô solteira e eu quero ter um panorama geral da minha vida amorosa. Ou eu tô casada, mas meu casamento tá passando por um problema, por uma situação, uma fase mais difícil. Dá uma olhada aí, qual a perspectiva de futuro do meu casamento? Flor, eu tô fazendo algumas mudanças na minha vida profissional e eu quero saber se eu tô no caminho certo, eu quero saber para qual caminho eu devo seguir, quais os próximos acontecimentos irão me surpreender na minha vida profissional. Gente, isso não é pergunta objetiva. Isso é tema para leitura mais abrangente. Por quê? Eu preciso entender o contexto passado, presente, para poder ter uma projeção de futuro. Entende? É preciso um aprofundamento no assunto. Eu sei que às vezes vocês estão apertados, querem economizar, né? E aí, vou tentar fazer a pergunta, porque de repente na pergunta a Flor já me responde. Pode até ser que eu consiga dar um norte na pergunta, mas com certeza não vai ter a profundidade, não vai ter o detalhamento ideal, necessário que um jogo teria. E talvez você saia dessa pergunta com aquela sensação de, poxa, não foi bem essa resposta que eu esperava? Eu queria mais um detalhamento, eu queria mais um aprofundamento. Aprofundamento é jogo. Pergunta objetiva é uma degustação para que vocês possam conhecer o meu trabalho ou tratar um assunto pontual de emergência, tá? Algo que de repente você não precise de um aprofundamento maior. Eu quero saber se eu vou para o caminho A, se eu vou para o caminho B. Flor, dá para você olhar aqui se o caminho A é o melhor? Ponto. Aí eu vou responder sim ou não e vou dar o complemento que as cartas trouxerem. Mas quando vocês trouxerem tema, por favor, façam uma leitura de pelo menos 30 minutos. 30 minutos, 1 hora, 1h30, são as variações de leitura que eu faço, já flexibilizando bastante para vocês terem aí um entendimento maior. Se for uma leitura de 30 minutos, dá para a gente destrinchar muito bem um tema, de repente até 2. Se você quer um apanhado mais geral, 1 hora é o tempo ideal, ou 1h30 se você tem muitas perguntas específicas a fazer, né? E que é um aprofundamento do aprofundamento. Ou uma mesa real, ou uma mandala astrológica, que são jogos mega completos, onde a gente consegue ali fuçar cada cantinho da tua vida. Pergunta objetiva é objetiva. Fica a dica.